Olha só, o que é uma nulidade absoluta, o que é uma nulidade relativa, como identificar cada uma delas e o mais importante, as 15 principais teses sobre nulidades para a segunda fase do seu exame de ordem em Direito Penal. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aulinha de segunda fase, a mais uma aulinha gratuita aqui no YouTube para a sua segunda fase em Direito Penal. Tudo bom com vocês? Bom, se você já me conhece, já deve ter feito a tarefinha de casa, né? Dá aqui o seu likezinho, deixa o seu like porque não vai cair o seu dedinho. Curta aqui o vídeo, ao final, se gostar da aula, deixe o seu comentário e se inscreva no canal, ok? Para ter acesso a mais conteúdos como esses, assim você me ajuda bastante, ok? Eu te ajudo com a aula e você nos ajuda com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento e com a sua inscrição no canal. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento do nosso curso de segunda fase Método Prodigi, tá? Especificamente o meu Método Prodigi em Direito Penal. Se você não conhece o nosso curso ainda, inclusive essa é uma das aulas do curso, estou dando aqui gratuitamente para vocês, ok? Se não conhece, clica aqui embaixo, na descrição tem o link do curso para você conhecer e vou deixar também no primeiro comentário fixado aqui no vídeo para você conhecer. Belezinha? Pessoal, aulinha hoje sobre nulidades, tá? Se você vai fazer a sua segunda fase em Direito Penal, essa aula aqui é muito importante porque as teses de nulidades são uma espécie, né, de tese muito cobrada na segunda fase. Então, eu vou dividir essa aula aqui em duas partes. A primeira parte, e todas elas dentro desse mesmo vídeo, tá? Fica tranquila, não tem... Fica tranquilo, fique tranquila, não tem uma segunda parte do vídeo, mas dentro desse vídeo eu vou dividir essa aula. Primeira parte eu vou dar um conceito geral, a teoria geral sobre as nulidades e depois eu vou passar para vocês as 15 principais teses que caem na segunda fase do seu exame de ordem, assim ó, de lambuja, de bandeja para você, ok? E essa aula, inclusive, como a primeira parte dela diz respeito às nulidades e a teoria geral das nulidades, ela serve também para a sua primeira fase do exame de ordem e para a sua prova de faculdade, ok? Então assiste aí que você vai gostar, eu garanto. Mas primeiramente contextualizando vocês, né? Olha só, na segunda fase, eu, professor Cebrian, classifico as teses, né, nesse esquema, nessa ordem, nesses grupamentos. Então, se você me conhece, conhece meu método, conhece meu estilo e conhece meu curso, sabe que a gente trabalha em cima desse esquema aqui do lado. E dentre esse esquema aqui de teses, que inclusive você pode tirar um print, né, imprimir e colocar na sua parede de estudos, nesse esquema aqui, preciso contextualizar vocês em relação às teses de nulidade. As teses de nulidade, olha só, é uma das espécies de tese preliminar, juntamente com a extinção da punibilidade e juntamente com a ilicitude de provas. Então, bateu o olhinho na sua prova, viu que é uma tese de nulidade, você alega com um preliminar de mérito dentro lá do seu tópico de direito. Belezinha? Bora então para a aula de nulidades. Bom, primeiramente, o que são nulidades? Nulidades, pessoal, são basicamente irregularidades, são defeitos, são vícios resultantes decorrentes da inobservância de normas, né, constitucionais ou normas infraconstitucionais. Vou repetir o conceito para você anotar porque é importante. Nulidades são vícios decorrentes, né, ou defeitos decorrentes da inobservância de normas, normas essas constitucionais ou infraconstitucionais. E quando eu digo normas, eu digo que é o gênero. Por quê? Porque dentro do gênero normas temos regras e princípios, ok? Então, basicamente, é um ato processual, por exemplo, que foi realizado contrariando o disposto em uma lei, contrariando o disposto em uma norma. Por isso, esse ato será inválido, esse ato será nulo. A consequência também é que os atos posteriores, né, que são consequência desse ato nulo, também deverão ser anulados no processo. Então, você viu tesezinha de nulidade na sua peça, vai pedir, por consequência, a nulidade. O que é importante sobre isso? Bom, muitos de vocês enxergam a nulidade com certo receio, com certo preconceito. Primeiro porque a matéria de nulidades dentro do Código de Processo Penal é, com perdão da expressão, uma suruba, uma desorganização sem fim, né? Ali não diz o que é nulidade relativa, o que é nulidade absoluta, é bem confuso. E além disso, muitos de vocês, assim como eu já fiz, né, no começo da faculdade, enxerga a nulidade como um formalismo
excessivo, né? Então surge a seguinte questão: as nulidades, elas visam atender a um formalismo excessivo? Não, pessoal, não visam. Embora em um caso ou outro, na prática, a gente possa visualizar isso, a regra é que não. Por quê? Porque a finalidade, a função, o objetivo, a meta das nulidades é basicamente você preservar, você proteger bens jurídicos, proteger direitos e garantias fundamentais. Vou dar um exemplo para você, tá? O artigo 400 do Código de Processo Penal, ele prevê ali pra gente qual é o rito da audiência de instrução e julgamento, qual é a sequência de atos que devem ser realizados na audiência de instrução e julgamento. Então, o artigo 400, você vai ler ele ali e veremos ele também um pouquinho mais para frente nessa aula. Você vai ler e vai perceber que ele diz que, primeiramente, a vítima vai ser ouvida, depois as testemunhas serão ouvidas também, primeiro as da acusação, depois as da defesa e por fim o réu vai ser interrogado. Perceba que existe aqui uma ordem pré-estabelecida pelo artigo, pelo dispositivo, artigo 400. De modo que, se eventualmente o réu, por exemplo, que deve ser o último a ser ouvido, for ouvido primeiramente na audiência, essa audiência, esse ato será nulo. Por quê? Porque violou uma norma, É uma irregularidade, é um defeito resultante de uma inobservância da norma. Aí surge a seguinte questão: poxa, mas só inverteu a ordem ali, por que vai anular esse negócio? Porque por trás da inversão dessa ordem existe uma violação, ainda que velada, muitas vezes para algumas pessoas, existe uma violação à ampla defesa, senhoras e senhores. Sim, ampla defesa. O legislador nosso, que não tem lá os seus méritos, mas nesse caso acertou, o nosso legislador, quando colocou o interrogatório do réu como último ato da audiência, ele não fez de graça. Existe um fundamento, e o fundamento é ampla defesa. Ora, você só consegue se defender na plenitude, amplamente, senhoras e senhores, quando você sabe o teor da acusação. Não dá para você se defender de um negócio que você não sabe. Poxa, o que tá pegando aqui? Vou me defender do quê? Eu não sei. Por isso. Então é por isso que o réu é interrogado por último. Ele escuta, Ele ouve o que a vítima diz, aí ele escuta o que as testemunhas disseram e, por fim, ele dá a versão dele de acordo com aquilo que foi dito na audiência. Então percebam que não é para você preservar um excesso de formalismo. Esse é só um exemplo. É para você resguardar o direito e uma garantia fundamental, nesse caso, a ampla defesa. Belezinha? O que é mais importante sobre as nulidades? A divisão, a classificação entre nulidade absoluta e nulidade relativa, tá? Por quê? Porque terão consequências distintas, Na prática terão algumas consequências distintas. Para o seu exame de ordem, sobretudo na peça prático-profissional, não terá tanta relevância assim, porque basta que você alegue. Bom, identifiquei aqui uma tese de nulidade, o que eu vou fazer? Eu vou alegar, pimba, peço a declaração da nulidade com a consequente declaração dos atos que são consequência deste ato nulo. É isso que você vai fazer. Então não importa muito, na minha visão, você falar se é nulidade absoluta ou relativa. Isso pode ser importante em sede de questões, tá? Sede das questões discursivas. Isso é mais importante, mas mesmo assim é relevante que você saiba a diferença entre nulidades absolutas e nulidades relativas e como identificar essa diferença aqui, Começando pela nulidade absoluta. Bom, nulidades absolutas, por serem, obviamente, nulidades, são defeitos, vícios, irregularidades resultantes da inobservância de normas. Mas aqui, em sede de nulidade absoluta, estamos diante de normas cujo interesse, normas que o interesse é público, são normas de interesse público. E por conta do interesse ser público, essa nulidade, pode ser tratada de ofício pelo juiz, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e não está sujeita à preclusão. Então veja só, se aquela nulidade ela decorre da inobservância de uma norma de interesse público, quer dizer que o juiz pode reconhecer de ofício a qualquer tempo porque não preclui. Ademais, o prejuízo aqui é presumido, não precisa ser demonstrado. Mas em relação a essa característica do prejuízo presumido, existe hoje em dia muita divergência na doutrina e também na jurisprudência a respeito desse assunto, Por quê? Porque hoje em dia a doutrina mais moderna, sobretudo o Renato brasileiro, e o que o papai Renato brasileiro diz, tá dito, tá falado, Sobretudo essa doutrina, diz que
também na nulidade absoluta, que é o caso aqui que estamos estudando, precisa também demonstrar o prejuízo, né? Porque existem algumas situações de nulidade absoluta que não existirão um prejuízo presumido. Então existe essa corrente, tá? Não precisa se preocupar em relação a isso. Quero dizer o seguinte, lá na minha época, né, no começo da faculdade, isso aí era bala. Ó, pessoal, nulidade absoluta é prejuízo presumido, hein? Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia tem nulidades absolutas que o prejuízo precisa ser demonstrado. Ou seja, são situações nas quais, se a parte demonstrar que não houve prejuízo, ainda que seja nulidade absoluta, não será declarada, ok? Mas ainda assim, lembre-se do prejuízo presumido como uma característica, ok? Então, resumindo, interesse público, o juiz pode reconhecer de ofício e não está sujeita à preclusão. Aí surge a seguinte questão, como que eu vou reconhecer se uma nulidade é absoluta ou relativa? Olha só, aí aqui entra a confusão, entra o ponto delicado da matéria, o ponto frágil da matéria. Por quê? Porque para você saber exatamente se um ato, se um fato ali no processo é uma nulidade absoluta ou relativa, só pesquisando a jurisprudência do tribunal que você está trabalhando no processo, porque tem muita divergência em relação a isso. O que a doutrina traz para a gente aqui são contornos gerais, né? São alguns contornos gerais, algumas delimitações gerais, algumas balizas para que você na sua prova pelo menos consiga saber o que é uma nulidade absoluta ou o que é uma nulidade relativa, ainda que em alguns julgados tenham divergências. Então o que eu vou passar para vocês aqui agora é uma baliza geral, que inclusive está respaldada na doutrina de papai, né, Renato Brasileiro, que ele diz, está falado, já falei para vocês, né, então é com base nessa distinção que a gente vai diferenciar nulidade absoluta de nulidade relativa. Então quando estaremos diante de uma nulidade absoluta? Olha só, se você pegar o artigo 564 do Código de Processo Penal, você vai perceber que existe ali um rol de nulidades. E não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então ele arrola ali algumas causas de nulidade. Se você pegar o artigo 572 também do Código de Processo Penal, você vai perceber que ali ele se refere a algumas nulidades previstas no 564 e diz que essas nulidades que ele faz referência ali, se não forem alegadas em até determinado momento do processo, elas vão se convalescer, né? Elas serão sanadas. Isso implica dizer o quê? Que essas nulidades previstas no 572 são relativas, porque elas admitem que sejam sanadas, né? Elas podem convalescer, ok? Então, se ela não está sendo referida no 572, não está sendo citada, mencionada no 572, está no 564, é nulidade absoluta. Porque se ela não admite, né, que ela seja convalescida, é porque é absoluta. Isso é uma maneira de identificar. Mas pode ser que exista algum ato, alguma nulidade que não esteja prevista no 564, né? E como vimos, o 564 é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Nesse caso, o que acontece? Bom, nesse caso, se eventualmente essa inobservância de uma norma esteja fora do 564, se essa norma que não foi observada for uma norma constitucional, ou seja, uma norma da Constituição Federal de 88, estaremos diante também de uma nulidade absoluta. Então não está no 564, mas violou norma constitucional, nulidade absoluta. Exemplo, o exemplinho que eu passei para vocês agora há pouco sobre a audiência de instrução, sobre o artigo 400 da audiência de instrução, não é mesmo? Aquela situação não está prevista, né? Essa inversão da ordem da audiência não está prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, mas viola a ampla defesa. Se viola a ampla defesa, é nulidade absoluta, porque a ampla defesa está prevista na Constituição Federal como direito fundamental lá no artigo 5º, ok? Então é assim que se identifica a nulidade absoluta. E a nulidade relativa? Bom, a lógica é parecida, só que é inversa, né? Aqui também é uma irregularidade, um defeito resultante de uma inobservância de uma norma. Só que aqui, pessoal, a norma é de interesse preponderantemente privado, né? Preponderantemente das partes, não é o interesse público. E por ser o interesse das partes, essa nulidade precisa ser alegada pelas partes em momento oportuno sob pena de reclusão para que o juiz possa então reconhecer. Ou seja, o juiz não pode reconhecer de ofício
tá? Precisa ser provocado, e provocado no tempo certo, lá previsto no 572, sob pena de preclusão. Ademais, aqui o prejuízo deve ser demonstrado, não é um prejuízo presumido. Por isso eu botei aqui o divergências, porque tem aquela questão lá da nulidade absoluta que eu falei para vocês também, que lá existe a corrente que defende que também deve demonstrar o prejuízo, ok? Então, resumindo, interesse preponderante das partes, a consequência que não pode ser reconhecida de ofício deve ser alegada sob pena de preclusão no momento oportuno. E como que nós vamos reconhecer essa nulidade relativa? Bom, por um esquema bem parecido com o esquema da nulidade absoluta. Vamos lá? Eu tô vendo meu cabelo, só não liga não, que tá um topetão mó esquisito aqui. Tá bom, né? Tá bacana. Seguinte, quando estaremos diante de uma nulidade relativa? Quando a nulidade estiver prevista no 564 e for referida, for mencionada, for citada lá no artigo 572 do próprio Código de Processo Penal. Porque, repetindo o 572, rola ali algumas hipóteses de nulidade previstas no 564 que, se não forem alegadas até certo momento, serão convalescidas, ok? Vão ser sanadas, belezinha? Mas pode ser que, por conta do fato de que o 564 não é um rol taxativo, não é um rol taxativo, pode ser que exista algumas nulidades, vou me perder, cuidado, pode ser que existam algumas nulidades que não estão previstas no 564, né? Nesses casos, se resulta da inobservância de uma norma e essa norma não está no 564, mas está em norma infraconstitucional, estaremos diante de uma nulidade relativa. Belezinha? Então essa é basicamente a diferença entre nulidade relativa e nulidade absoluta. É mais importante para efeitos teóricos de primeira fase e de questões discursivas. Na tua peça prática profissional, na minha visão, no meu entendimento, não tem tanta relevância assim, porque se você identificou a bendita tese de nulidade, você vai lá e alega essa bendita tese de nulidade. Mas professor, quais teses de nulidade são as mais cobradas no exame de ordem? A resposta é simples, né? Quer dizer, não é tão simples assim não, mas para mim é simples, porque eu trouxe para vocês e já sei quais são elas, mas você ainda não sabe, terá que aprender agora, mas é justamente esse o conteúdo da segunda parte da aula de hoje. As 15 teses de nulidade mais cobradas na segunda fase do exame de ordem, vou trazer aqui para vocês uma por uma, né, e vou comentando. Por isso, inclusive, que eu não li o artigo 564 e o artigo 572, porque senão seria muito papagaio. A aula de professor papagaio ninguém aguenta, né? Todo mundo teve na faculdade um professor papagaio que lê slide, tem 2, 3 doutorados, mas vive sem ler o bendito slide. Eu só leio aqui quando tem um texto normativo, quando é necessário. A gente tem que explicar para vocês. A gente, evidentemente, utiliza o slide como um apoio didático para indicar os artigos, os esqueminhas, mas, bicho, se você está dando aula, para de ler o bendito slide, porque não faz sentido. Se for para ler, pega o livro e lê o livro, ok? Nesse caso, inclusive, o 564 está lá para você ler. Mas, dentre eles, eu trouxe aqui as mais importantes para você. Vamos lá? Seguinte. Primeira causa de nulidade muito cobrada no exame de ordem na segunda fase, nas peças, tá? E nas questões também. Citação e intimação do réu preso por edital. O Código de Processo Penal ele é bem expresso, ele é bem claro no sentido de que, se o réu estiver preso, ele deverá ser citado ou intimado pessoalmente. Tá? Então, dentre as modalidades de citação, de intimação, quando o réu estiver preso, ele deve ser citado, deve ser intimado pessoalmente, sobretudo quando esse réu estiver preso na mesma unidade federativa que o processo está correndo, tá? Tem até entendimento simulado nesse assunto, sob pena de nulidade. A súmula vou trazer na sequência. Então, quais são os dispositivos que são violados quando o réu preso não é citado ou intimado por via pessoal e sim por outra forma? São os artigos 360 e 392 do Código de Processo Penal. Olha só, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. 392, a intimação da sentença será feita, inciso 1, ao réu pessoalmente se estiver preso. Aí entra a súmula que eu acabei de falar para vocês, né? Que é a súmula 351 do STF. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a jurisdição. Belezinha? Segunda causa de nulidade.
ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado quando o advogado anterior renuncia ao mandato, tá? Então imagine a seguinte situação. Imagine que o advogado decida, por alguma causa pessoal, né, não precisa justificar, por alguma causa pessoal renunciar ao mandato que lhe foi outorgado, né, à procuração. Não quero mais advogar para esse cara. Ele vai lá e renuncia no processo. Quando isso ocorre, o juiz ele deve intimar, né, o réu para que ele, querendo, nomeie um novo advogado. O que pode acontecer? Pode acontecer que esse advogado renuncie, né, o advogado do exemplo, volta para o exemplo. Pode ser que o advogado renuncie e o juiz ele não intime o réu para constituir novo advogado e simplesmente vai lá e diretamente, sem intimar esse réu, vai lá e diretamente já nomeia um advogado dativo ou nomeia um defensor público. Nesse caso, é nula, né? Esse ato é nulo. Essa ausência de intimação deixa o ato como nulo, porque o sujeito precisa saber que existe, né, a oportunidade dele nomear um novo advogado de sua preferência. Se isso ocorrer, se o juiz já for lá de imediato e nomear um dativo ou um defensor público, esse ato é nulo, ok? Com base, inclusive, em entendimento simulado, artigo 708 do STF. É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro, beleza? Terceira tese, bora. Interrogatório do réu como primeiro ato da audiência de instrução, né? É o exemplo que eu já tratei para vocês aqui 2 vezes, pelo menos, nessa aula. Então, o que diz o artigo 400? Olha só. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvados, blá 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 blá, bem como aos esclarecimentos dos peritos e, por fim, interrogando-se em seguida o acusado. Perceba que aqui o interrogatório do réu deve ser realizado por último, pelaquela questão da ampla defesa que eu já tratei para vocês no começo da aula. Se inverter essa ordem, colocar ele em primeiro lugar, esse ato é nulo e deve ser realizado novamente, tá? Já expliquei isso para vocês, tá bem claro, tá bem óbvio. Mas a questão que surge aqui é a seguinte. Primeiro, esse texto aqui, essa redação do artigo 400, ela não é originária do Código de Processo Penal, ela não é de 1941. Essa redação aqui vem de uma reforma, salvo engano, 2008, ok? E a maioria das leis especiais que tratam de procedimentos, que prevêem procedimentos, não foi reformada por essa lei. Então, esses procedimentos especiais ainda prevêem que na audiência o réu é interrogado logo no começo. Tá? Por quê? Porque esse 400 aqui diz respeito ao procedimento comum ordinário. E o texto desses procedimentos especiais não foi alterado. A questão que surge é a seguinte: eu devo continuar interrogando o réu primeiramente naqueles procedimentos especiais? Pessoal, a resposta é não, tá? O STF já entendeu que nos procedimentos especiais, embora tenha alguns julgados em sentido distinto, mas são exceções, já entendeu que também nos procedimentos especiais, essa norma aqui do artigo 400 do Código de Processo Penal deve ser aplicada. Então, por exemplo, na lei de drogas, o procedimento da lei de drogas determina que o réu seja interrogado no começo da audiência, mas deve ser observado o artigo 400. Né? Ou seja, ainda que aquele artigo da lei de drogas determine que o réu seja interrogado no começo, ele deve ser interrogado no final, em respeito à ampla defesa e ao contraditório, e porque essa lei aqui é posterior. Então, aplica-se, ok? Quarta tese: ausência de proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público. Pessoal, nos CRI, e essa suspensão condicional do processo é uma tese também muito importante para o seu exame de ordem. No meu canal, né, no canal Professor Cebrian, você encontra a suspensão condicional do processo, uma videoaula muito curtinha, muito bacana, que explica tudo sobre o Instituto. Digita lá, suspensão condicional do processo, Professor Cebrian, que você vai achar no YouTube. Ok? Mas é basicamente o seguinte:
Nos crimes em que a pena é igual ou inferior a 1 ano, né, abrangidas ou não pela lei dos juizados especiais criminais, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público pode propor a suspensão condicional do processo, que é basicamente uma situação na qual o processo fica suspenso por um certo período, onde o acusado cumpre algumas condições, presta alguns serviços, enfim, condições determinadas pelo próprio juiz que, ao final, se cumpriu certinho, a sua punibilidade é extinta, tá? Então isso é um dever, é um direito público subjetivo do acusado. O MP tem que oferecer essa proposta se verificar no caso concreto que a pena atende, né, no caso concreto, e também se atende os demais requisitos do artigo 89 da Lei do GCRIM. Se eventualmente o Ministério Público não oferecer essa suspensão condicional do processo, estaremos diante também de uma nulidade. E só para efeitos de curiosidade, aqui está a redação do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, que é justamente a lei que prevê lá o instituto da suspensão condicional do processo. Olha só, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, lá no artigo 77 do Código Penal. Bem, fácil, né? Podemos então passar para a próxima tese de nulidade. Vamos lá? Tese número 5. Vamos, filho, funciona? Documentos juntados pela acusação após os memoriais da defesa e ausência de intimação da defesa para se manifestar. É uma tese já cobrada na segunda fase e muita gente nem percebeu, né? Muita gente não percebeu, passou batido para muitas pessoas. Olha só, no processo penal, tá? E aqui não é o processo civil, é o processo penal, as partes podem juntar documentos a qualquer momento, em regra. Tem exceção? Tem, inclusive veremos daqui a pouco. Em regra, as partes podem juntar documentos ao processo a qualquer tempo. A única exigência que se faz é que se intime a parte contrária para tomar conhecimento daquele documento. A exigência que se faz é que a parte contrária tome conhecimento e tenha ciência do documento juntado. Agora imagine a seguinte situação. Imagine que depois da audiência de instrução e julgamento, né, o juiz, como de costume, intime as partes para apresentar a peça de memoriais, que é a peça final da ação penal. O Ministério Público é intimado e apresenta. Posteriormente, a defesa também é intimada e apresenta os seus memoriais. Pela lógica, nesse momento, o juiz sentenciaria o processo. Mas acontece que, antes de sentenciar, o Ministério Público vai lá e junta outro documento. Uma prova interessante, né? Uma informação interessante. E o juiz não intima a defesa para se manifestar sobre aquele documento, para se defender em relação àquele documento e já na sequência sentencia no processo. Isso aqui, pessoal, é nulidade. Isso aqui é nulo. Por quê? Porque viola a ampla defesa, viola o contraditório. Por isso que existe a nulidade aqui. O que deveria ser feito é a defesa ser intimada para se manifestar a respeito da juntada daquele documento, ok? Então temos aqui uma causa de nulidade. Outra causa de nulidade é a citação por hora certa irregular. O que é essa bendita citação por hora certa? Bom, primeiro temos que entendê-la para depois entender qual é a sua possível irregularidade ou as suas possíveis irregularidades, ok? Quando o oficial de justiça vai citar o acusado, né, pode ser que o oficial de justiça perceba que ele está tentando se ocultar para não ser citado. Então ele bate palma no portão do cara, percebe que tem gente, mas a casa está um pouco, enfim, tá estranha, ninguém atende ele, mas ele percebe que tem gente em casa, aí ele conversa com os vizinhos, e os vizinhos dizem que não sabe de muita coisa dele, mas que ele vive por ali e tal. Aí ele vai outro dia para citar o cara e percebe a mesma situação, vê que está sendo, enfim, que o réu está se ocultando, que o acusado está se ocultando. Nessas situações, existe um instituto chamado citação por hora certa. Então, quando o oficial de justiça tentar citar o acusado por 2 vezes sem sucesso e
desconfiar, ter fundadas suspeitas de que o acusado está se escondendo, está se ocultando para não ser citado, nessas situações a lei permite que o oficial de justiça realize a citação por hora certa, que é uma espécie de citação fictícia, onde basicamente depois da segunda vez que o oficial de justiça tenta citar o acusado, nessa segunda vez ele vai comunicar a algum familiar que está ali na casa ou algum vizinho, dizendo que na terceira vez ele vai comparecer naquela residência no dia X, na hora X, hora certa, e vai proceder à citação, estando ele ali ou não. Então, nesse caso, o sujeito será citado independentemente de receber a citação ou não. Isso é citação por hora certa. Mas pode ser que essa citação seja irregular. Nessa situação, teremos uma citação nula, teremos uma causa de nulidade, ok? Então, como que essa citação por hora certa pode ser irregular? Quando a lei for desrespeitada, em duas situações principais. Por exemplo, quando o oficial de justiça não tenta pelo menos duas vezes, ou quando não existe uma fundada suspeita de que o acusado esteja se omitindo, esteja se escondendo, ok? Com base no que diz os dispositivos que tratam sobre a citação por hora certa. O primeiro deles é o artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida no artigo 227 a 229 do Código de Processo Civil, que atualmente o Código de Processo Civil, o atual, de 2015, trata sobre a citação por hora certa no 252. Quando por duas vezes o oficial de justiça houver procurado, citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Essa é a citação por hora certa, ok? E esses são os requisitos que precisam ser observados. Se não forem observados, a citação será nula. Belezinha? Próxima. Acolhimento pelo tribunal de nulidade contra o réu não arguida no recurso pela acusação. Pessoal, dentro do processo penal existe um princípio chamado non reformatio impejus. Segundo esse princípio, o tribunal ele não pode reformar uma decisão em prejuízo do réu quando somente a defesa houver recorrido daquela decisão. Tá? Então, se só a defesa recorreu da decisão e o Ministério Público manteve-se inerte, significa que a defesa está buscando uma diminuição na pena ou uma situação mais benéfica ao cliente, correto? Correto. E se o tribunal, mesmo só com a defesa recorrendo, aumentar essa pena, deixar a situação mais gravosa, ele estará violando o non reformatio impejus. Da mesma forma que ele violará também esse princípio, caso ele reconheça alguma nulidade, que não foi trabalhada na sentença, que não foi arguida na sentença, que não foi trazida pelas partes, ok? Então também violaria o reformatio impejus, segundo dispõe o artigo 160 do STF. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso de apelação, ressalvados os casos de recurso de ofício, ok? Oitava situação, oitava causa de nulidade. Presença de ao menos 15 jurados para o início do sorteio. Aqui estamos dentro do contexto do tribunal do júri, dentro do julgamento dos crimes contra a vida, especificamente na discussão em plenário, né? Então, assim, antes dos 7 jurados que integram o corpo de sentença, o conselho de sentença, serem sorteados, precisa estar necessariamente, no mínimo, 15 jurados presentes para o sorteio. Então, dentre os 15, sorteia-se 7, né, que são os 7 jurados que vão julgar
aquele caso concreto. Então é preciso que, para o sorteio, estejam no mínimo os 15 jurados, se não tiver, é causa de nulidade, né? Então violaria aqui o artigo 463 do Código de Processo Penal. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Então tem que respeitar esse patamar aqui, tá? Esse mínimo de 15 jurados. Próxima causa: reconhecimento de pessoas realizado com pessoas de características totalmente distintas. Pessoal, o reconhecimento de pessoas, né, e reconhecimento de coisas, porque também tem o reconhecimento de coisas, é basicamente mais um meio de prova. Então, se você pegar os meios de prova previstos no Código de Processo Penal, você vai pegar, por exemplo, a confissão, você vai pegar a prova testemunhal, prova documental, prova pericial, exame de corpo de delito, e dentre eles também está o reconhecimento de pessoas, né? Aquela cena clássica de filme onde a vítima está diante de vários suspeitos com características parecidas, né? Com aquelas plaquinhas assim, um do ladinho do outro, e ele deve reconhecer, e a vítima deve reconhecer quem é o autor do crime. Isso é o reconhecimento de pessoas. Mas acontece que esse meio de prova, né, ele precisa observar alguns requisitos, precisa observar algumas formalidades essas previstas na lei. Se eventualmente não observar as formalidades previstas em lei, será um reconhecimento nulo. E uma dessas formalidades, que é a mais importante, que é cobrada no exame de ordem, que já foi cobrada no exame de ordem e passa despercebido por muitas pessoas, é o fato de que, se a autoridade policial, por exemplo, uma pessoa que estiver promovendo aquele reconhecimento, colocar diversos sujeitos, né? Só que todos com características distintas, isso é nulo. Por quê? Veja bem, imagine uma situação na qual a vítima vai até a autoridade policial e narra que foi vítima de um delito e que a pessoa que cometeu aquele delito era uma mulher alta, de olhos verdes e ruiva, tá? Toda essa característica. Difícil de achar, né? Se achar, manda aí pra mim, manda um direct pra mim. Mentira, sou compromissado, faz isso não. Piadinha sem graça. Mas enfim, diz que o criminoso, a criminosa é uma mulher alta, né, ruiva, de olhos verdes. Nesse caso, você leva tudo, leva eu junto. É uma ruiva de olhos verdes. O que a autoridade policial tem que fazer? Tem que dar um jeito de achar, não sei que jeito que vai fazer isso, porque é raro, tem que dar um jeito de achar outras mulheres altas ruivas, para que elas sejam colocadas do lado da criminosa que foi capturada, para que a pessoa, né, para que a vítima saiba exatamente quem foi a pessoa que cometeu o crime contra ela. Porque não adianta, por exemplo, a vítima chegar na polícia e dizer que foi uma mulher ruiva alta de olhos verdes, aí na hora do reconhecimento de pessoas, colocar lá essa mulher ruiva alta de olhos verdes, aí colocar uma mulher branca baixa, uma mulher preta baixa, colocar um homem, enfim, não dá certo, né? Evidentemente que ela vai indicar que aquela pessoa. Porque muitas vezes não, na maioria das vezes, quando a gente passa por um processo traumático como esse, como é um assalto, como é um crime, você não vai lembrar todas as características, né? E é muito perigoso você pedir para que a vítima indique quem é o autor do crime, porque na hora a visão está um pouco embaçada. Então por isso que tem que colocar pessoas com características parecidas, né? Para que se saiba efetivamente quem foi que praticou o crime, ok? E isso quem diz não sou eu, é o artigo 226, inciso 2 do Código de Processo Penal. Quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma, inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-lo, tá? Aqui perceba que existe o se possível, né? Então, assim, esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo exagerado, porque é uma mulher alta, ruiva, de olhos verdes. É um estereótipo fudido aqui que eu dei para vocês, né? E uma pessoa difícil de achar. Não que outras não sejam bonitas, né? Eu quis trazer um exemplo aqui bem caricato para vocês. Nesse caso é bem difícil de achar. Então, se for uma causa de nulidade, tem que ser algo grave, tal como já veio em exames de ordem anteriores, pessoas com características totalmente distintas daquela que foi passada, né? É uma pessoa que cometeu o crime, é uma pessoa branca,
Colocam pessoas pretas, colocam pessoas ruivas, colocam pessoas diferentes, né? Com biotipos totalmente diferentes. Foi uma pessoa magra que cometeu crime, coloca uma pessoa mais gordinha, muito mais gordinha, né? Então, assim, tem que ser algo com bastante contraste, ok? Bora pro 10º. Leitura da pronúncia durante o julgamento em plenário, tá? Vamos lá? Aqui, quando falamos em julgamento em plenário, estamos tratando, né, do julgamento lá no tribunal do júri, ok? Isso aqui eu não falei não, né? O que eu falei de júri aqui já? Tô repetindo? Não. Tô ficando maluco, né? Não falei não. Leitura de pronúncia durante o julgamento em plenário. O julgamento em plenário é aquele momento, é o ápice do tribunal do júri, onde o advogado e o promotor de justiça batem boca porque o meu cliente é inocente, não, é vagabundo, é bandido, tem que ser, enfim, essa porra toda que você conhece, você sabe como é que é, né? Você sabe, você já viu. É o tribunal do júri. Com todo respeito, isso é o julgamento em plenário. Só que a lei, ela cria algumas vedações, e dentre elas a vedação à leitura de pronúncia durante o julgamento em plenário. A pronúncia, para quem não sabe, é uma peça, né, onde o juiz reconhece a existência da materialidade, a existência de indícios de autoria daquele crime e manda esse réu ao julgamento em plenário, né? É a peça que vai finalizar a primeira fase do júri e vai iniciar a segunda fase do júri. Então o juiz reconhece basicamente o seguinte, ele diz basicamente o seguinte: reconheço que aqui existem provas da materialidade e existem indícios de que realmente esse cara aqui cometeu o crime. Então eu concordo em mandar ele a julgamento para o júri. Olha só, concorda comigo que não é, que é na verdade um tanto quanto parcial eu pegar esse documento que foi feito pelo juiz, reconhecendo esses indícios, e ler para os jurados? Você não acha que existe aqui uma disparidade de armas? Imagina só, o promotor de justiça chega nos 7 jurados, pega a pronúncia e diz o seguinte: olhem só, aquele jeitão, né? Olha só a pronúncia. Isso aqui basicamente é um documento assinado por uma autoridade estatal, por um juiz de direito, e o juiz de direito reconheceu que o crime ocorreu e que existem provas, existem indícios mais do que suficientes de que foi o fulano de tal, o Robert Creyson, que cometeu esse crime. Então, se o juiz está dizendo isso, quem sou eu para dizer o contrário? Se o magistrado está reconhecendo a existência do crime e a culpa do réu, não reconheceu culpa, mas aqui o promotor ele se exalta, né? Se o juiz disse isso, quem sou eu? Então, assim, tem muita parcialidade nesse documento, né? É muito influenciável você pegar uma pronúncia e mostrar para os jurados e distorcer essa realidade, dizendo que o juiz acha realmente que o crime aconteceu, portanto, influenciaria. Desse modo, por conta disso, o Código de Processo Penal, ele veda a leitura desse documento, da pronúncia, durante o plenário, durante a discussão em plenário. E não só a pronúncia, mas também outros documentos parecidos com a pronúncia, né? Que são documentos um tanto quanto parciais, ok? Só que a pronúncia é a mais famosa dentre elas, né? A maior causa de nulidade. Quem diz isso é o artigo 478, inciso 1, do Código de Processo Penal. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências, inciso 1, à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgarem admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Beleza? Vamos lá? Tese 11. Falta de intimação do acusado para oferecer contrarrazões ao rese interposto da rejeição da denúncia. Quando é inicial, e aqui é denúncia ou queixa-crime também, ok? Esqueci de colocar o queixa ali. Quando a inicial acusatória é oferecida, a queixa-crime ou a denúncia, o juiz pode receber ou pode rejeitar essa inicial. Se ele receber, ele manda citar o acusado e o processo começa efetivamente. Se ele rejeitar, existe a possibilidade do Ministério Público ou do particular, no caso de queixa-crime, existe a possibilidade do Ministério Público, nesse caso vai ser o Ministério Público no exemplo, existe a possibilidade dele interpor um recurso em sentido estrito dessa decisão. Mas acontece que, se eventualmente esse Ministério Público, né, o promotor, interpor o recurso em sentido estrito, nessa ocasião, o réu, o acusado, que não é réu ainda não foi citado.
O acusado ainda não foi citado porque ele só é citado depois que tem o recebimento da denúncia. Se ele não é citado, ele não é réu. Se ele não é réu, ele não é parte ainda do processo. Por isso, em muitas situações, e isso antigamente era mais fácil de acontecer, em muitas situações, o Ministério Público ele fazia a interposição desse recurso e o futuro acusado, o potencial acusado, que futuramente poderia ser citado, não era informado dessa decisão, não era informado desse recurso interposto. Ora, se é um recurso interposto de uma decisão que pode prejudicar ele no futuro, nada mais justo, atendendo à ampla defesa, que esse acusado seja, intimado para apresentar as suas razões desse recurso em sentido estrito, seja intimado para se defender desse recurso. E é o que acontece hoje em dia. Inclusive, esse entendimento, ele foi simulado. Então, ainda que esse sujeito, que não foi citado no processo e efetivamente não faça parte do processo, ainda que esse sujeito não tenha sido citado, ele deverá ser intimado para apresentar a sua resposta ao recurso interposto pelo Ministério Público em resposta à rejeição da denúncia, de acordo com a súmula 707 do STF. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Então, a mera nomeação de dativo para esse sujeito que não foi intimado no processo ainda, para apresentar esse recurso, é nulidade. O sujeito precisa ser intimado para que ele nomeie um advogado, querendo, se não quiser, aí sim nomeia o defensor, para que, querendo, o advogado apresente as contrarrazões ao recurso em sentido estrito, Contrarrazões. Eu acho que eu acabei falando razões aqui, mas enfim, se a parte é recorrida, é contrarrazões ao recurso em sentido estrito. O rese, que nesse caso é cabível, beleza? Leitura de documentos do júri não juntados no prazo adequado. Já falei para vocês que, em regra, não existe um prazo específico, uma data, um momento específico para você juntar documentos no processo penal. Mas existem as exceções, e a exceção ocorre justamente no tribunal do júri. Então, para que o advogado, para que o Ministério Público possa, no julgamento em plenário, ler um documento, ler uma folha de jornal, uma revista, algum dado, ele precisa, com até 3 dias antes de antecedência, juntar esse documento no processo, para ampla defesa e para o contraditório. Afinal de contas, em um tribunal do júri, exige uma preparação maior por parte dos representantes, por parte do advogado, por parte do Ministério Público. Então tem que juntar 3 dias antes. Se eventualmente um documento for lido em plenário e esse documento for juntado em menos de 3 dias, do plenário, do julgamento, esse documento deve ser desentranhado, é uma prova nula, não pode ser utilizado. É uma causa de nulidade e esse júri terá que ser realizado novamente, de acordo com o artigo 479, do CPP, durante o julgamento não será permitida a leitura de documentos ou exibição de objeto que não tiver sido juntado nos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte, ok? 13. Oitiva de testemunhas desobrigadas ou proibidas de depor. O Código de Processo Penal, ele traz ali algumas pessoas que estão proibidas ou desobrigadas de depor. Se eventualmente algumas dessas pessoas atuarem como testemunhas, será um ato nulo, ok? E onde que essas pessoas estão previstas? Artigo 206 e artigo 207 do Código de Processo Penal. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo os ascendentes ou descendentes, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Aí o 207 traz as pessoas proibidas, São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo serem desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Essas pessoas, tirando as exceções, essas pessoas, se forem ouvidas, se prestarem testemunhos, será um ato nulo, beleza? 14 já encaminhando para o final, 14 e 15 bem rapidinho aqui.
As causas de incompetência, suspeição e suborno do juiz também são causas de nulidade, conforme previsão expressa lá do 564. E como exemplo bastante famoso e importante para a sua prova, que diz respeito à competência, é a incompetência da Justiça Federal para julgar as contravenções penais na forma aí do inciso 4 do artigo 69 da Constituição Federal. Então, ainda que essa contravenção penal ela cause um dano, né, ela mexa com interesses, bens ou serviços da União, não poderá a Justiça Federal julgar as contravenções penais. É uma incompetência, né? Será um processo nulo. Beleza? Para finalizar, a suspeição, né? Assim como a incompetência, depois você leia aí as causas de suspeição. Deparou-se com julgamento, né, realizado por um juiz suspeito, é nulidade na certa. E como que esse pedido... para finalizar, e as causas de impedimento? Bom, as causas de impedimento, pessoal, a doutrina entende que é um vício tão grave que se configura como um ato inexistente. Mas se cair na sua prova, na segunda fase, eu recomendo que você alegue também como nulidade. Belezinha? E como que esses pedidos devem ser feitos? Bom, quando você estiver diante de uma tese de nulidade, você vai pedir, evidentemente, a anulação daquele ato, com a anulação também dos atos posteriores, dos atos que tenham, que derivem desse ato nulo, né, que sejam consequência desse ato nulo, bem como você deve dar o fundamento legal. Então o pedido ficaria basicamente nesses modos aqui. Com base no que foi exposto, requer que seja declarada nula a audiência de instrução, bem como a anulação dos atos consequentes, com fulcro no artigo 564, inciso 4 e 400, ambos do CPP, e artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, tá? Chamo aqui a atenção dos senhores para alguns pontos específicos. Quando a causa de nulidade não estiver prevista expressamente no rol do 564, dá para você utilizar o inciso coringa, que é o inciso 4, lá no artigo 564, que ele serve de maneira genérica para outras causas de nulidade, porque ele fala irregularidades de modo genérico, e você consegue encaixar nesse artigo. Além desse inciso, existe também o inciso que trata da formalidade, o artigo ou dispositivo que trata sobre a formalidade que deveria ter sido observada, bem como se houver um fundamento constitucional, e aqui no caso existe, porque é ampla defesa, cite também o artigo da Constituição, que certamente vai lhe garantir alguns pontos na sua segunda fase, beleza? Pessoal, essa foi a nossa aulinha de nulidades. Isso é só um trecho, só uma parte do nosso curso de segunda fase do Método Prodigy. É um curso completo, com videoaulas, com apostilas extremamente didáticas, mentoria via WhatsApp, simulados, onde eu faço você efetivamente pensar como advogado e redigir todas as peças práticas profissionais que vão cair do seu exame de ordem. Para você conhecer o nosso curso, basta você clicar no link que está aqui embaixo, em algum lugar, na descrição ou no primeiro comentário. Também nos siga nas redes sociais, me segue lá no Instagram, @prof.sebrian, tem muito conteúdo bacana para a sua segunda fase e para o direito penal como um todo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante, e por fim, deixa um comentário bacaninha aqui no final se você gostou da aula, se foi importante para você. Se te ajudou, meu filho, me ajuda também. Dá uma ajudinha aí, deixa um likezinho, não custa nada, não vai cair o dedinho. Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima aula, fui!